Eu tentei, eu juro. Eu fui com a melhor das intenções. Eu fui sem esperar muita coisa. Mas como? Como um filme que deu todos os sinais de que não ia dar certo seguiu em produção? Não é como se ninguém tivesse percebido que tinha alguma coisa errada com Madame Teia desde o começo, desde que saiu o primeiro trailer. Então, como esse filme foi lançado? Eu sinceramente não sei. Mas vamos lá, caso você não esteja acompanhando o buzz em volta desse nome, Madame Teia é o novo filme do universo Aranha da Sony, protagonizado pela Dakota Johnson e com participações de Sydney Sweeney, Adam Scott, Emma Roberts. O longa acompanha a Cassandra Webb, uma paramédica com um passado muito nebuloso, enquanto ela desperta os seus poderes de clarividência e precisa usar o seu dom para salvar a vida de 3 adolescentes que estão sendo perseguidas por um vilão aleatório, porque no futuro elas se tornarão grandes super-heroínas. E aí nessa saga, para proteger as meninas, a Cassie acaba descobrindo um pouco mais sobre ela também. Esse é o plot de Madame Teia, que serve como origem da personagem que a gente conheceu nos quadrinhos como uma espécie de mentora pro Homem-Aranha. Nas HQs a gente viu ela idosa, cega, numa condição bem diferente da que foi apresentada aqui. E Madame Teia, como filme, pra mim é um caso extremamente triste de potencial desperdiçado. Eu sei que tem muita gente falando que Morbius finalmente ganhou um parceiro no título de pior filme de herói de todos os tempos, mas eu sinto dizer que eu não vou poder opinar sobre esse assunto porque eu nunca vi Morbius. Eu me odeio, mas não a esse ponto. Só ao ponto de gastar dinheiro pra ir no cinema ver Madame Teia. Mas enfim, eu tô aqui pra dizer o que eu achei de Madame Teia, sem spoilers, e pra gente entender de uma vez por todas se o filme é tão ruim quanto falam. Inclusive, seja muito bem-vindo ao Fefoverso, tá? Se for sua primeira vez por aqui, já aproveita e se inscreve. Tá, Madame Teia é o pior filme de todos os tempos? Não. É um filme bom? Não precisa exagerar. Eu acho que o problema de Madame Teia é tão intrínseco na produção do filme que não dá nem pra gente destacar uma coisa ou outra negativa. Porque é um problema de estrutura que não justifica esse filme ter sido rodado. Ó, vou explicar o que tá passando pela minha cabeça. É como se alguém tivesse dito assim: vamos fazer um filme sobre Madame Teia? Aí a gente coloca ela com os poderes de ver o futuro, daí ela precisa salvar umas meninas, aí ela pode fazer isso e o vilão faz isso. Acho que fica legal, né? E alguém falou: bora pegar uma câmera e gravar isso. Entende o que eu quero dizer? Não parece que a ideia original teve um trato, não parece que foi uma ideia lapidada, parece que eles pegaram a primeira coisa que passou pela cabeça de todo mundo e filmaram. Eles tinham literalmente um briefing e um sonho. O que a gente sabe que não é o caso, porque a gente não tá falando de uma equipe amadora aqui. É uma produção da Sony, com uma diretora experiente da TV, um grupo de roteiristas que já escreveu um monte de coisa, inclusive Morbius, então, no mínimo, eu esperava que eles aprendessem com os erros do passado. Não aconteceu. E Madame Teia parece um projeto de faculdade de alguém que tá começando a estudar cinema. Eu não vou nem dizer que parece TCC, tá? Porque eu acho que alguém que já estudou, que terminou o curso, que tá na sua conclusão, faria uma coisa muito mais aprofundada que isso. Isso aqui é coisa de primeiro semestre. A impressão que fica é que esse filme é um trabalho a ser cumprido. E aí eles foram e fizeram de qualquer jeito. E eu não vou dar spoilers, tá? Fica tranquilo. Mas o arco final desse filme é traumatizante. É tão absurdo. É tão inconcebível. Gente, juro, parece um sketch do Saturday Night Live. Não parece que foi um projeto com meses e meses de desenvolvimento, com meses e meses de pensamento, para você argumentar como as coisas vão acontecer. Eu senti esse nível de descaso. Parece que não teve uma linha de pensamento por trás das coisas que aconteciam ali. E eu sei que parece horrível dizer isso. Tá, sinto muito. Não quero ser um crítico pesado de cinema. Mas, gente, Agora que eu já falei um pouco geral do filme, deixa eu entrar em alguns detalhes mais específicos. As atuações aqui não são horríveis, tá? Mas eu acho que a gente teve uma direção tão fraca aqui que a Cassandra Webb é basicamente a Dakota Johnson. Não existe muitas camadas na personagem, não parece que ela estava interpretando alguma coisa. Parece só a Dakota Johnson. Se você acompanha ela, já viu as entrevistas, sabe como ela interage com as pessoas, gente, era ela ali no cinema. E talvez isso até pudesse ser uma coisa boa, no sentido de, caramba, que filme natural, que filme espontâneo, as pessoas estão muito confortáveis ali no papel, até porque a Dakota Johnson é muito carismática, ela é muito divertida, ela tem um timing muito bom pra comédia, sempre que ela tava em cena, meu olho ia pra ela. Ela realmente tem uma coisa que chama e ela é boa. Mas não é o caso aqui, porque parece que faltou direcionamento pra trazer mais camadas e mais profundidade pra personagem. Por isso eu digo que parecia um sketch de programa de humor, porque parecia a Dakota Johnson interpretando a Dakota Johnson interpretando a Madame Teia.
entendeu? Sobre o resto do elenco, eu preciso ser a pessoa que vai dizer quem teve a ideia de colocar uma peruca na cabeça da Sydney Sweeney e fazer ela interpretar uma pobre coitada de 14 anos por 2 horas. Quem foi a pessoa que cometeu esse crime? Gente, eu não consegui comprar, desculpa, parecia uma coisa extremamente caricata. E a Sydney não é uma atriz ruim, longe disso. O problema é que aqui ela não tinha nada pra trabalhar. E ela foi boicotada nesse papel, tá? Coitada dela, ter que promover esse filme e fingir que tudo ali tá um arraso, porque acabaram com ela aqui. E a gente sabe que a Sydney manda muito bem no drama, inclusive. Ela consegue trazer essa profundidade. Só que aqui, nos momentos em que o texto era mais dramático, era tudo tão raso que ela não conseguia chegar em lugar nenhum. As outras 2 jovens que fazem parte desse núcleo principal e são interpretadas pela Celeste O'Connor e pela Isabella Merced estão um pouco melhores, tá? Eu senti menos forçação aqui. Mas o pior de tudo é que o filme tinha muito potencial. A Madame Teia é uma personagem muito interessante pra você explorar. Eu até gostei de algumas ideias ali, como a questão mais originária do Homem-Aranha. Porque eu não sei vocês, mas todo o contato que eu tive com histórias do Aranha, geralmente eram em Nova York, com alguma aranha que pica ele num laboratório, ou alguma coisa que foi desenvolvida pela ciência que causa isso ou que causa aquilo. E eu achei muito interessante pensar como seria se essas aranhas estivessem inseridas na natureza, e se as tribos originárias já tivessem contato com isso, como que seria o desenvolvimento. Eu achei uma questão muito interessante de se pensar mesmo, como seria o passado se essas aranhas que picam as pessoas e transformam elas em pessoas-aranhas, se elas existissem na natureza, como isso aconteceria e quais histórias a gente teria. E eu acho essa uma linha de pensamento legal, porque me fez viajar, me fez ficar brisando, e ótimo. Inclusive o próprio conceito de Madame Teia me fez viajar também. Essa questão dela viver numa teia de multiversos, ela experienciar o tempo de uma forma única, estando em vários lugares ao mesmo tempo. Tanta coisa criativa podia ter saído disso. Só que eles usam todos esses ganchos que podiam se desenvolver de um jeito muito mais interessante como simples facilitadores de roteiro. Porque esses elementos estão ali só pra aparecer na hora certa, no lugar certo, e resolver um problema que a gente precisava resolver, então é um grande desperdício. E quando eu digo que o argumento do filme não se sustenta, é porque nada ali faz muito sentido. Por que tudo começou do jeito que começou? Quais são as motivações de todo mundo ali? Por que que o vilão tá fazendo o que tá fazendo? E é engraçado, né, que pra um filme extremamente expositivo, que explica tudo o tempo todo, narra todos os acontecimentos, coloca ali tintim por tintim nas falas de cada personagem pra você entender tudo, eles decidiram omitir uma parte muito importante da explicação, que é, quem diabos é esse vilão? Por que diabos eu devia me importar com ele? Por que diabos ele tá fazendo tudo isso? Chegou num ponto do filme que eu já tava, eu acho que ele tá fazendo tudo isso por causa disso. Mas foi, assim, o meu cérebro encontrando uma justificativa pro que eu tava vendo, sabe? Agora, outro tópico que geralmente não me incomoda, mas me incomodou aqui, foram os efeitos visuais. Eu nunca achei que um filme precisa ter efeitos visuais maravilhosos pra contar uma boa história. Não, inclusive sou advogado dessa causa, adoro filmes que têm efeitos questionáveis, irrelevante pra mim, desde que a história seja boa e, enfim, o resto compense. Mas, em Madame Teia, ali pro 3º ato, não vou dar muito spoiler, mas tem uma cena com muitas explosões, fogos, sabe aquela cena em que a ação começa a acontecer? Que dava pra ver que os atores estavam assim, e um monte de efeito brega voando em volta deles. Gente, foi uma vergonha alheia filmar aquilo, tenho certeza. Eu queria defender Madame Teia, tá? Eu juro que eu tentei, mas por causa desses motivos, não vai ser possível. Só cuidado pra não cair naquela armadilha de que o filme é ruim porque é uma protagonista feminina, quem lacra não lucra. Não é o caso, tá? Se fosse o caso, Morbius seria bom. E o máximo que eu consigo fazer pra defender essa produção é dizer que, vez ou outra, tinha uma pessoa inspirada ali pra fazer uma sequência legal. O problema é que nada disso leva pra lugar nenhum. Por exemplo, tem uma cena de luta que tá até no trailer, que eles começam uma luta no chão e a câmera tá normal, e aí no meio da luta o vilão dá um pulo pra parede, né, porque ele fica grudado no teto. Ele dá um pulo pro teto e a câmera inverte e acompanha ele numa mesma sequência. Então é como se você estivesse vendo uma luta assim e de repente a luta fica assim. Isso foi uma das poucas coisas que eu falei, só que acaba assim.
a luta não continua no teto, é uma sequência que acaba em um segundinho e eu fiquei, caramba, você tinha um gancho tão legal aqui. Imagina se fosse uma luta nas paredes, nos tetos e a câmera fosse acompanhando todos os movimentos pra manter a gente na mesma visão. Nossa, seria muito louco. Não fizeram isso. Foi como se pudesse ter acontecido e não aconteceu. E é exatamente o que eu quero dizer. O que eu consegui gostar em Madame Teia não tá nele. Tá no que ele me fez imaginar. Tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu, sabe? Enfim, Madame Teia não é o pior filme de todos os tempos. Inclusive, por uns 40 minutos, 1 hora, eu tava entretido. Eu tava, ok, vamos ver onde isso vai dar, não vou levar a sério, vou só curtir aqui essa pataquada, vou aceitar esses absurdos e é isso. Só que o arco final é tão absurdo que acabou com o filme pra mim. Só Jesus na causa. Parece uma piada, o final do filme, aquela sequência final, meu Deus do céu. É surreal que alguém viu aquilo e pensou, é isso, fechamos com chave de ouro. É impossível, é impossível. O final é brega, é cafona, é forçado, é sem sentido. Gente, é simplório, pobre, horrível, horrível. Dito isso, Dakota Johnson, você merecia mais, viu? Lenda, estamos com você. Filmes ruins acontecem pra todo mundo, não é culpa sua, não se culpe. Mas aqui vai ser difícil defender, amiga. Deixa aí embaixo o que você achou de Madame Teia. Você concorda comigo? Ou você gostou? Ou você desgostou por outros motivos? Deixa tudo aqui pra mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no FIFOverso se essa for a sua primeira vez. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.